boa noite a todos. É com imenso prazer que eu dou início a mais uma reunião da endocrinologia do Hospital Samaritano. Nossa reunião é a 77ª, que é uma grande alegria poder compartilhar com vocês esse número e essa convivência de tantos anos. Quero agradecer ao Samaritano que realmente nos está possibilitando essa reunião a nível Brasil. Quero agradecer ao Edilon, que sempre nos acompanha. Eu quero dar início falando que o nosso tema de hoje vai ser colocando os novos aprendizados do Mundial da Osteoporose de 2024 no nosso dia a dia. Esse tema, inclusive, surgiu, que a doutora Laura estava no congresso, eu estava aqui, foi quando nós falamos sobre esse tema. Como convidados, temos a doutora Laura, reumatologista da UFRJ, representante para a América Latina da ISCD, International Society of Clinical Densitometry, e membro do Comitê de Osteoporose da SRB. Miguel Madeira, professor adjunto de endocrinologia da UFRJ, médico do Serviço de Endocrinologia do Hospital Federal de Bom Sucesso, diretor do Departamento de Metabolismo Ósseo e Mineral das BEM. Gente, é um imenso prazer tê-los aqui. Vamos dar início, como sempre, as respostas às perguntas, aliás, serão pelo chat. Sintam-se à vontade de fazerem as perguntas. Quero passar a palavra ao Miguel e lembrar que essa reunião está sendo gravada com permissão dos meus queridos palestrantes. Obrigada, Laura, obrigada, Miguel, por ter vocês comigo hoje à noite. É um imenso prazer tê-los comigo. Miguel, a palavra é tua. Obrigado, Mônica. Prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar aqui participando dessa reunião tradicional da endocrinologia carioca e nacional. Prazer estar aqui contigo, estar com a Laura também, amigas de longa data, minhas orientadoras, minhas colegas. E hoje a gente vem aqui dividir um pouquinho do osteometabolismo, nessa área tão interessante da endocrinologia. Eu vou iniciar trazendo um caso clínico aqui para a gente, um caso clínico de vida real, um caso clínico que a gente teve lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com uma conduta da época desse caso clínico, e a gente vai poder discutir um pouquinho essa questão dessa conduta, e depois eu puxo para a Laura trazer os ecos do nosso Congresso Mundial, depois eu volto finalizando ainda com algumas informações do nosso caso, e então essa é a nossa agenda de hoje, vamos colocar assim. E deixa eu primeiro compartilhar a minha tela. Mônica, me diz, por favor, se está funcionando. Está perfeita. Perfeito? Deu certo? Perfeito. Perfeito, Ótimo. muito. Geralmente dá algum erro, mas deu certo, então vamos aproveitar e vamos em frente, né? Então, boa noite a todos, mais uma vez. Muitíssimo obrigado pela paciência, pela presença de vocês aqui hoje, pela atenção de vocês. Então a gente começa, como a gente combinou, com um caso clínico aqui lá da UFRJ, uma mulher, 74 anos, ela era assintomática, veio encaminhada para a gente por uma alteração na densitometria. De história patológica pregressa, hipertensa há 15 anos, controlada com losartan, negando outras comorbidades, negando cirurgias, negando litíase, negando fraturas. E a gente dando um pouquinho de foco aqui no nosso osteometabolismo, algumas perguntas importantes para a gente fazer em relação à história patológica pregressa do paciente, a presença de fraturas, tanto história pessoal quanto familiar, fraturas de fragilidade, né, ou fraturas osteoporóticas, ou de insuficiência, são as fraturas que acontecem um trauma de queda da própria altura ou menos. Ou seja, se eu tive uma queda da própria altura ou menos e fraturei, isso define
clinicamente a presença de osteoporose. E essa história de fratura, muitas vezes, ela não é valorizada pelo próprio paciente e a gente, às vezes, esquece de perguntar. E lembrar que esse é o desfecho que a gente quer evitar. Então, ter uma fratura de fragilidade mostra para a gente a importância ou a gravidade da doença óssea do nosso paciente, mais do que qualquer exame complementar que a gente venha a fazer. Então, não esquecer de perguntar. Fratura com queda da própria altura ao menos, fratura de fragilidade, define clinicamente osteoporose. Além disso, a gente tem que pesquisar a questão da litíase renal, porque os pacientes que têm litíase renal a gente pode manejar de maneira diferente, adequação de cálcio, priorizar a dieta, evitar carbonato, utilizar mais citrato se for necessária a suplementação. Então, a história de litíase me ajuda no manejo da adequação de cálcio também. Na história familiar dessa paciente, a gente tinha um pai falecido aos 50 anos por infarto, uma mãe com uma fratura de fêmur por baixo trauma aos 62 anos, então ela tinha uma história familiar positiva de uma fratura de fragilidade. Na história fisiológica, menopausa aos 48 anos, sem THM, baixa exposição ao sol e ingeria um copo de leite ao dia. Outra coisa importante para a gente perguntar é sobre o questionário alimentar da paciente, ingestão de cálcio, para a gente poder ver a necessidade de uma suplementação à dieta deficiente em cálcio, que é muito comum no nosso meio, né? A dieta do brasileiro tem uma média de 500 miligramas de cálcio por dia. História da pessoa, ela é tabagista, 30 maços ano e negava etilismo. Tabagismo e etilismo são fatores de risco para muitas coisas, quase tudo na vida, para perda óssea também. Exame físico da paciente, um exame físico sem maiores alterações, tinha uma densitometria lá do nosso Hospital Universitário Clementino Fraga Filho de 2016, uma antiga, né? E a gente tinha aqui, como a gente pode se lembrar da classificação da Organização Mundial da Saúde, um T-score abaixo, menor ou igual a 2,5 desvios padrão, a gente classifica essa paciente como tendo uma osteoporose densitométrica. Lembrar que o diagnóstico densitométrico é sempre um só. Você não deve ter diagnósticos diferentes por sítios diferentes. Eu não tenho osteopenia num lugar, osteoporose no outro. A doença é sistêmica, o diagnóstico é dado sempre pelo pior T-score. E aqui, o pior T-score estava na coluna, então o diagnóstico dela é de osteoporose densitométrica, já que ela não tinha definição de fratura de fragilidade. E como é que a gente deve, então, o paciente chegou para você, ou, né, no caso aqui, com uma densitometria classificando a osteoporose, ou com uma fratura de fragilidade, como é que a gente primeiro deve avaliar corretamente, e depois de avaliar corretamente, como é que a gente deve tratar? Então, a primeira questão é não esquecer de avaliar bem, para que aí eu possa tratar bem a paciente também. Lembrando que a gente não deve desvalorizar outros fatores de risco para perda óssea, tanto na história clínica quanto na avaliação laboratorial. A gente sabe que a osteoporose, antigamente dita como secundária, ela é mais comum em homens, mais comum em mulheres mais jovens, mas se a gente for olhar aqui, 20% das mulheres na menopausa têm, além da menopausa e da idade, mais algum fator de perda óssea. E esse fator de perda óssea muitas vezes pode ser corrigido, tratado, e você melhorar a saúde óssea do paciente de maneira independente da idade e independente da menopausa. Então, todos os pacientes devem ter uma avaliação clínica e laboratorial ao diagnóstico para que a gente possa avaliar adequadamente o paciente. Avaliando adequadamente o paciente, eu possa excluir outras causas secundárias ou identificando, tratá-las. E essa aqui é uma avaliação laboratorial básica, se vocês forem ver de posicionamento para posicionamento, existem algumas pequenas diferenças, mas isso aqui é o que a gente usa no nosso dia a dia. Todo paciente que chega com fragilidade óssea, a gente deve investigar com esse laboratório básico, hemograma, cálcio, fósforo, magnésio, função renal e hepática, função tiroidiana, paratormônio, vitamina D. Nos homens, testosterona, FSH e LH também, que hipogonadismo é uma causa importante de perda óssea no homem, e na urina de 24 horas a calciúria e a fosfatura. E outros exames, você pode investigar síndrome absortiva, hipercortisolismo, de acordo mais com a suspeita clínica. Não preciso fazer isso em todo mundo, eu preciso sim esse mínimo laboratorial e de acordo com a suspeita eu vou para um lado ou vou para o outro. Esse aqui é essa avaliação do nosso caso, avaliação complementar com hemograma, função tiroidiana, renal e hepática normais, cálcio normal, fósforo normal, calciúria e fosfatura também normais, paratormônio normal e uma vitamina D, que a gente sabe que para um paciente que tem osteoporose, seja clinicamente ou definida pela densitometria, o ideal é manter essa vitamina D entre 30 e 60, então a gente já identifica um problema aqui que era uma baixa de vitamina D, que a gente vai ter que tratar também, além de uma ingestão baixa, como a gente viu, de cálcio.
Tem mais algum exame complementar que a gente deveria solicitar? Tem mais alguma coisa que eu posso fazer para poder ver melhor a saúde óssea da paciente, além da densitometria, além dos exames laboratoriais que a gente viu? E a gente não pode esquecer nunca da questão das fraturas vertebrais. Fratura de húmero, de rádio, de tíbia, de fêmur, elas têm repercussão clínica clara, além da dor, da incapacidade. Mas uma fratura vertebral, ela pode, e muitas vezes ela é, assintomática ou oligossintomática. Lembre-se, 2/3 das fraturas vertebrais são assintomáticas ou oligossintomáticas. Então, se eu não pesquiso ativamente, eu não vou identificar a maior parte das fraturas. Se eu ficar esperando o paciente ter dor ou incapacidade, eu vou perder a maior parte das fraturas vertebrais. E ter uma fratura vertebral indica que esse paciente tem osteoporose definida, mesmo que seja uma fratura morfométrica, e além disso indica um maior risco de ter novas fraturas, tanto vertebral quanto não vertebral. E aqui são as indicações que a gente deve pesquisar. A nossa paciente era uma mulher, mais 70 anos, e tinha um T-score abaixo de -1 desvio padrão. Então, ela tinha uma indicação clara de pesquisar a fratura vertebral. E pode ser feito de maneira mais prática, com a radiografia coluna torácica e lombar, AP e perfil, para a gente poder identificar se tem alguma vértebra que esteja fraturada. Essa aqui é a imagem da nossa paciente. Ela tinha uma redução do espaço intervertebral de L2 e L3, tinha osteófitos em vértebras lombares, ou seja, ela tinha uma doença degenerativa, ela tinha osteoartrose na coluna, e é fundamental a gente diferenciar o que é espaço intervertebral de corpo vertebral. Espaço intervertebral está diminuído na doença degenerativa, na osteoartrose, enquanto redução da altura da vértebra pode me indicar uma fratura. Dificilmente o radiologista vai colocar para você uma fratura, ele vai colocar uma diminuição de altura, um colapso, um colabamento. Nesse caso, a nossa paciente não tinha nenhuma fratura vertebral, porque estava descrito e a gente avaliou, ela tinha corpos vertebrais com altura preservada. Então, essa diferenciação é fundamental e olhar sempre o tamanho da vértebra. Se há uma redução do tamanho vertebral, a gente vai ter que identificar essa fratura e, idealmente, também graduar essa fratura em leve, moderada ou grave, que isso aumenta o risco de novas fraturas. Então, a gente avaliou bem, ela não tinha fratura clínica, não tinha fratura morfométrica, ela tinha osteoporose e densitometria, e além de ter osteoporose e densitometria, a gente fez a avaliação laboratorial inicial para ela. Então, como é que a gente deve tratar essa nossa paciente? Como é que eu devo abordar a minha paciente com relação ao tratamento? Adequação de cálcio, vitamina D, ela precisa de tratamento farmacológico? E aí, a gente, para indicar o tratamento farmacológico, a gente tem algumas situações que trazem essa necessidade. Adequação de cálcio e vitamina D, todos os pacientes idealmente devem ter, mas alguns vão merecer o tratamento intensivo ou farmacológico. E essas aqui são as situações que a gente deve sempre dar o remédio para tratar a osteoporose do nosso paciente. Seja uma osteoporose definida densitometria, seja, e a gente não pode esquecer, uma fratura de fragilidade. Paciente que tem uma fratura de fragilidade, seja clínico ou radiológico, ele define para você osteoporose. E aí, a densitometria para o paciente com uma fratura serve para acompanhar o tratamento. A densitometria em quem tem a fratura não serve para definir se ele vai ser tratado. Porque pensa, a fratura é o desfecho que a densitometria quer estimar. Se eu já tenho o desfecho, não vai ser o marcador substituto do risco que vai me indicar ou não tratar. Eu já tenho o pior. Não vai ser aquele que está buscando o pior que vai me indicar se eu devo tratar ou não. Então, ter uma fratura de fragilidade obriga, e é a situação, vamos dizer assim, mais grave, de ser tratada de maneira farmacológica, de maneira intensiva. Então, nunca deixem de tratar um paciente com fratura, porque a densitometria dele não tem osteoporose. É um conceito totalmente errado. Ele já tem o desfecho, ele merece e muito ser tratado. Além disso, a gente tem indicação da osteopenia com frax de alto risco. Todos nós, nas últimas semanas, temos passado esse problema em relação à atualização do frax, né, que está em processo de atualização com novos dados populacionais brasileiros. Esperamos que isso agora, ao longo de junho, se resolva e a gente voltar a poder calcular o nosso frax para uns pacientes que eu tenho uma osteopenia, né, uma massa óssea limítrofe ali, a gente poder indicar ou não o tratamento de acordo com o score de risco do frax. E aí, voltando para o caso, qual é a nossa conduta para essa paciente? Questão de evitar etilismo e tabagismo, medidas de prevenção de quedas. Se eu evito queda, se eu caio menos, eu fraturo menos. Então, ter
as medidas de orientação de redução do risco de queda, eu estou prevenindo fraturas também. Lembrar que os exercícios com peso, com resistência, com carga, são melhores para a parte muscular e esquelética. A gente, logicamente, deve orientar também exercício aeróbico para prevenção cardiovascular, mas para a parte óssea, o exercício com peso, com carga, ele é mais efetivo. Lembrar, nossa paciente ela ingeria 1 copo de leite por dia, em torno de 250 miligramas. A nossa dieta, tirando os laticínios, ela dá em torno de 250 miligramas a 300 miligramas de cálcio por dia. Então, se eu somo os 250 que ela tem do copo de leite com os 250 que ela tem da dieta, tirando os lácteos, eu somo 500. Essa paciente, uma mulher, mais de 50 anos, eu tenho que ter pelo menos 1.200 miligramas de cálcio na dieta para ela dia a dia. Por isso a gente colocou, ela não conseguia aumentar a dieta, a gente sempre reforça a necessidade de aumentar a dieta, se o paciente não consegue, a gente colocou mais 1.000 miligramas de cálcio alimentar para chegar a pelo menos os 1.200 que ela precisa. A suplementação de vitamina D foi colocada aqui, 14.000 unidades por semana, e a gente começou o bom e velho alendronato, eficaz para a prevenção de todos os tipos de fratura com baixo custo. Foi o que a gente iniciou na conduta dessa nossa paciente. Como é que a gente faz o acompanhamento? Essas pacientes dentro lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente tem consultas semestrais para avaliação clínica laboratorial e a cada 1 ano, a 1 ano e meio, a gente repete a densitometria. Essa paciente veio fazendo um segmento regular, muito importante. Ela usava as medicações de maneira regular para a gente poder ver a eficácia de qualquer remédio. O paciente tem que estar usando regularmente. Não teve fraturas, não teve litise. Mas uma nova densitometria, em torno de 2 anos depois da primeira densitometria, trazia para a gente aqui uma perda relevante na coluna, uma perda não significativa no fêmur. Então, ela usando os remédios direitinho, ela não tinha tido nenhum evento, mas ela tinha perdido massa óssea 6% na coluna com o uso regular do alendronato. A primeira questão que a gente tem que fazer e se perguntar é: eu tenho que trocar o remédio dela? Ela falhou ao tratamento que eu estou instituindo? E essa avaliação, a gente tem algumas maneiras de definir falha terapêutica. Essa aqui é a definição mais aceita, mais utilizada. Então, se o paciente tem qualquer uma dessas 3 situações, ele define falha terapêutica. Ao definir falha terapêutica, não tem opção. Eu tenho que trocar o remédio do paciente. Tem obrigatoriedade de trocar o remédio do paciente. Então, se ele tem 2 ou mais novas fraturas de fragilidade, mas se ele tiver uma fratura, eu não tenho que trocar, não define falha. Porque lembrem, todas as medicações reduzem o risco de fraturar, elas não eliminam o risco de fraturar. Então, você ter uma fratura não é o cenário ideal, mas pode acontecer num tratamento adequado. Mas ter 2 ou mais fraturas, isso vai acontecer em menos de 10% dos casos. Então, ter 2 ou mais fraturas, para a gente, define como falha terapêutica em vigência regular da medicação. Ou, se a paciente tiver uma nova fratura com piora de densitometria, ou uma nova fratura com alteração com piora ou não resposta de biomarcador de reabsorção, CTX, ou no caso do formador, o P1NP, você também pode definir. Ou se eu junto sem resposta de biomarcador, sem resposta de densitometria, nessa situação também posso definir falha terapêutica. Então, a gente olhando para a nossa paciente, naquele momento, ela tinha uma perda de massa óssea, mas a gente não tinha possibilidade de fazer dosagem de CTX na época, e ela tinha essa perda de massa óssea sem fratura, então ela não definia como falha terapêutica, a gente optou por manter o alendronato que ela vinha usando de maneira regular. Contudo, nem tudo dá certo como a gente espera, ela volta na consulta 6 meses depois, teve uma queda à própria altura, fraturou o fêmur esquerdo, infelizmente. E aí a gente novamente se pergunta: agora a gente tem ou não critério de falha? E se a gente for voltar na tabelinha, a gente vê que essa paciente passa a ser uma paciente falhada ao tratamento. Ela teve perda de massa óssea na coluna, teve uma fratura de fêmur. Então, isso juntando, diz que essa paciente que o remédio não estava sendo eficiente para o que ele estava sendo proposto, que ele precisava ser trocado. E aí, a gente, juntando essas informações, a gente tem que pensar como é que a gente vai conduzir essa paciente, né? Ela tem critérios de falha terapêutica. E para poder fazer a troca da medicação, é fundamental ter uma avaliação bem clara antes de definir a troca. Lembre, a gente não está falando de uma doença que tem, tipo, hipertensão, diabetes, tem 10, 20 opções. A gente está falando de uma doença, a osteoporose, que tem 5, 6 opções de primeira linha. Então, para eu dizer que aquele remédio não tá funcionando, tem que ter muita certeza disso. E aqui são algumas perguntas a serem feitas
a você se fazer antes de trocar, se fazer e fazer, logicamente, ao paciente antes de trocar o tratamento. Primeiro, a fratura foi de fragilidade? Foi uma queda da própria altura ou menos? Ou ela caiu de uma laje, caiu de uma altura maior? Uma altura maior que a própria altura não define fragilidade. Então, se ela caiu da própria altura e quebrou, como foi a nossa paciente, é uma fratura de fragilidade. Segundo, a osteoporose primária é mesmo a causa da fragilidade óssea? Será que eu perdi ou eu não fiz alguma avaliação de causa secundária lá no início e ela não está respondendo porque ela tem um problema, por exemplo, um hiperpara que não foi identificado, deficiência de vitamina D que não foi corrigida? Então, será que eu investiguei bem essa paciente para poder realmente dizer que o problema é do remédio? Ela, fundamental, ela aderiu ao tratamento. Vamos pensar no alendronato, que é o caso. Alendronato a gente toma, né, geralmente 4 tomadas ao longo do mês, uma tomada por semana. Se eu esqueci uma ou não tomei, eu já prejudico a eficácia do alendronato. Se eu esqueci duas, eu já tenho uma eficácia semelhante a não tomar. Então, usar adequadamente é fundamental para que a resposta seja adequada. Então, insistir com o paciente se o uso está sendo regular ou não, principalmente das medicações pela via oral. O paciente foi adequadamente reposto de cálcio e vitamina D, vai lá olhar em todos os estudos pivotais de aprovação de todas as medicações para osteoporose. Todos os pacientes tinham adequação de cálcio e vitamina D. Então, se eu não adequo o cálcio e vitamina D, eu diminuo a eficácia da minha medicação. Sempre cálcio e vitamina D devem ser adequados junto com o tratamento medicamentoso. Outra pergunta, medicação eficaz para prevenir o tipo de fratura que aconteceu? Por exemplo, eu tenho o ibandronato, que é uma medicação com eficácia comprovada sobre fraturas vertebrais. Uma fratura não vertebral, talvez ele não seja a melhor medicação para aquele tipo de fratura que aconteceu. Então, questionar isso também para aquelas medicações que têm uma limitação em relação a sítio de prevenção de fratura. E se o tempo de tratamento foi adequado? Não adianta você começar o alendronato hoje e a paciente daqui a 2 semanas se quebrar, não deu tempo de fazer nada, né, gente? Então a culpa não é dele. Então, tempo adequado a gente considera de pelo menos 1 ano de tratamento regular. Lembrando que a nossa paciente tinha 2 anos de tratamento regular. Então, usou regularmente pelo menos 1 ano, o que acontecer daqui para frente é responsabilidade do remédio, não é culpa do remédio. Então, o tempo de tratamento mínimo que a gente considera é de 1 ano para poder fazer essa avaliação. E aí, essa paciente, então, o que que nós optamos por fazer? Nesse momento que a gente define a falha terapêutica, a gente optou por trocar o alendronato pelo Prolia, pelo denosumab, 60 miligramas, subcutâneo, de 6 em 6 meses. Comodidade posológica, facilita a questão da adesão, tem um mecanismo de ação diferente, é um inibidor, né, da principal via de reabsorção óssea, que é a do RANKL, é um antirreabsortivo mais potente que os bisfosfonatos, e além disso, efeito benéfico adicional sobre massa óssea. E a gente vê aqui alguns trabalhos, esse é um trabalho clássico, estudo STAND, onde a gente vê que o paciente que vinha com bisfosfonato e passa aqui para o alendronato, ele praticamente não muda a massa óssea, enquanto quem passa para o denosumab tem um ganho adicional. E se a gente entra em outros trabalhos que também mostram essa transição, a gente sempre vê aqui que o verdinho, que é a transição do bisfosfonato para o denosumab, é superior em relação a mudança percentual na massa óssea do que a transição para qualquer bisfosfonato, seja na coluna, no quadril ou em outros sítios, em relação a outros sítios não vertebrais. Então, isso diz para a gente um conceito claro que também as pessoas às vezes se confundem. Não faz sentido, se a adesão está adequada, trocar de um bisfosfonato para outro. Se o paciente está aderindo adequadamente, trocar entre os bisfosfonatos não faz nenhum sentido. Eu não vou aumentar a massa óssea e não tem evidência de que eu vou estar prevenindo mais fraturas. Então, a troca aqui, na época, a gente optou do bisfosfonato alendronato para o denosumab. Não faria sentido trocar do alendronato para ibandronato, do alendronato para risedronato, fazer ficar trocando de um para o outro, que às vezes a gente vê também essas maluquices, ou então trocar para o ácido hialurônico. A troca para o bisfosfonato venoso é apenas se o paciente não está aderindo ao oral ou tem uma contraindicação ao oral. O trocar dentro dos bisfosfonatos não faz sentido, por isso que a troca foi optada para ser pelo Prolia. Paciente, 1 ano e meio daquele evento, 4 anos depois, mantendo medicações regulares, não teve fraturas ou litias, e nova densitometria de 2020, ela recupera e ganha até um pouco a mais do que ela tinha perdido naquele período de alendronato, ela recupera boa parte da massa óssea,
muito na coluna, que era o sítio mais acometido, e também no fêmur. Então, ela teve uma boa resposta, a gente optou por manter e ela veio em segmento e reavaliação periódica para a gente, com essa boa resposta ao início do tratamento, né, a transição do alendronato para o denosumab, a transição do alendronato para o Prolia. E como é que eu programo o tratamento com denosumab? Isso também hoje tem sido, a gente depois pode debater um pouco isso, né? Como é que eu. Tem gente que não está começando pelo medo de como vai seguir, pelo medo de como vai transicionar. E não é para ter medo, porque é uma medicação plenamente eficaz para redução de todos os tipos de fratura, um antiabsortivo muito potente. Mas a gente tem que, ao iniciar, ter a perspectiva de como eu vou fazer ao longo do tratamento, principalmente se ele for caminhando bem. E aí, a primeira questão é: qual é o tempo mínimo de uso do denosumab? Tempo mínimo faz todo sentido eu tratar pelo tempo da aprovação da medicação. O estudo Freedom, ele faz o acompanhamento de 3 anos e mostra redução de todos os tipos de fratura. Então, usar por menos de 3 anos faz algum sentido? Ou realmente o que a gente deve fazer é seguir o que a gente tem de informação científica, de aprovação do estudo pivotal. Então, eu penso em usar o denosumab por um tempo mínimo de 3 anos e um tempo máximo estudado de 10, apesar da gente estar começando a ter dados de vida real de pacientes usando mais de 10 anos, mantendo segurança, mantendo eficácia. Então, quando eu começo o denosumab, pensar, vou usar pelo menos 3 e talvez até 10. Talvez eu suspenda antes, talvez eu possa estender um pouco mais, dependendo do tipo de paciente. Então, essa é a ideia do início do tratamento. E a gente consegue saber, como eu falei, tempo mínimo de 36 meses, porque com esse tempo eu tenho confirmação pela avaliação inicial do Freedom que eu reduzi fraturas não vertebrais, fraturas de quadril e fraturas vertebrais também. E qual uma outra diferença do uso mais, vamos dizer, mais contínuo, mais prolongado do denosumab em relação aos bisfosfonatos? Isso aqui é uma diferença bem importante, principalmente quando eu quero ganhar mais osso. Os pacientes que utilizam bisfosfonatos, de maneira geral, ali em torno do terceiro, quarto ano, a massa óssea ela faz meio que um platô. Ele continua prevenindo fraturas, mas você para quase de ganhar massa óssea de maneira relevante. Com o denosumab, ao longo do tempo de estudo Freedom e suas extensões, a gente vê que o ganho de massa óssea ele continua acontecendo ao longo do tempo de tratamento, chegando aqui a 21% nos pacientes que começaram e usaram 10 anos na coluna lombar. Então, é outra questão. A nossa paciente ela tinha um T-score de menos 2,6. Ela não tinha que ganhar tanta coisa para sair da faixa de osteoporose. Mas se eu pego um paciente com T-score muito ruim, T-score às vezes mais próximo a menos 3, ele tem que ganhar muito. Será que eu vou conseguir ganhar o que ele precisa com o bisfosfonato? Ou será que eu tenho que realmente pensar no denosumab para que tenha mais esse ganho mais contínuo de massa óssea e eu consiga depois passar para o bisfosfonato e deixar o paciente sem tratamento? É essa a ideia que a gente tem que ter. Então, quando eu tenho que ganhar mais massa óssea, e eu estou pensando em antirreabsortivo, o denosumab se torna uma opção melhor para aquele paciente, para que eu consiga atingir os meus objetivos. Isso aqui na coluna, isso aqui também mostrado de maneira bem clara no quadril. E a outra questão que a gente pode levantar hoje, essa história aqui é uma história mais antiga, né? A gente já está um tempo lá e esse paciente foi conduzido assim lá em 2016 para 2020. Será que hoje, agora em 2024, a gente poderia manejar um pouco diferente essa paciente? Será que hoje, à luz das evidências que a gente tem, as recomendações que a gente tem, a conduta deveria ser diferente agora em 2024? E por que que a conduta da osteoporose vem mudando? Porque a gente tem novas evidências que foram corroboradas ou reunidas em diversas recomendações, que começam ali em 17, mas principalmente 19 e 20, recomendações que mudam a maneira da gente avaliar e tratar a osteoporose. E isso é um novo paradigma, uma nova época na osteoporose. É não só, como a gente falou antes lá, ver quem precisa de remédio, mas esse paciente se encaixa melhor nessa medicação. É ter preferências de tratamento. Antes era tratar e você meio que escolhia o que você queria. Agora não. Esse perfil de paciente é um perfil de paciente que merece receber preferencialmente esse tipo de remédio, que vem aqui para a gente, que é essa estratificação de risco. Então, ele tem que tratar, ótimo, mas eu devo estratificá-lo antes de começar o tratamento, porque se o paciente for de alto risco
vai ser um tratamento preferencial com antiabsortivo. Se ele for de muito alto risco, o tratamento preferencial vai ser com uma terapia anabólica. E a gente retornando, e esse muito alto risco aqui, ele seria chamado também de risco iminente de fratura, no paciente tem um alto risco de fraturar novamente, naqueles que vêm com uma fratura. E se a gente for olhar a nossa paciente, naquela época ela teve uma fratura recente de fêmur e ela teve uma fratura durante o tratamento com a medicação. Então, ela preenchia dois critérios para ser estratificada hoje com uma paciente de muito alto risco, um risco iminente de fraturar. E baseado nesses conceitos de estratificação de risco, medicações anabólicas, medicações antireabsortivas, que esse slide de transição para passar a palavra para a minha amiga Laura e depois eu volto para completar essa nova visão do caso clínico. Laura, vou descompartilhar aqui, está a palavra contigo. Obrigada, Miguel. Obrigada, Mônica, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar com a Mônica. Já estive uma vez aqui, e com o Miguel é sempre um prazer a gente estar junto lá no UFRJ. E essa mistura, né, de endócrino, reumato, ortopedista, gineco, é que faz essa discussão toda em torno do osteometabolismo ser tão rica, né? Então, eu trouxe algumas coisas aqui do Congresso Mundial de Osteoporose, que aconteceu agora em abril em Londres, mas, obviamente, gente, eu não tenho a menor pretensão de esgotar o tema. Eu trouxe algumas coisas mais linkadas ao caso clínico que o Miguel apresentou. E, obviamente, depois a gente pode fazer um grande bate-papo aqui e tirar e discutir sobre outras coisas que eu não trouxe, mas que eu espero que eu lembre. Vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver onde é que está meu negócio de compartilhar aqui. E aqui. Deixa eu botar na apresentação. Pronto. Então, pronto. Então, na realidade, para que serve um congresso mundial, né? Na realidade, serve para a gente pegar aprendizado para o nosso dia a dia. E esse congresso foi muito interessante porque ele é um pouco diferente do ASBMR. Eu estive no ASBMR, no Canadá, no final do ano passado. O congresso da ISBMR é muito científico, traz todas as novidades, mas ele é muito de bancada, muito de estudos mesmo, né? E o Congresso Mundial de Osteoporose, ele traz muito estudos de vida real, que são os estudos muito interessantes para a gente conduzir o nosso paciente no dia a dia, né? E uma das primeiras aulas lá, logo no iniciozinho, primeiro dia, eh, foi sobre o risco de queda. E aí era o diretor da Organização Mundial de Saúde falando sobre o risco de queda hoje ser a segunda causa não intencional de morte ao longo do mundo inteiro. Então, ele ainda faz uma referência de que hoje os 70 são os novos 60, né? Ou seja, a população está envelhecendo muito bem, mas o problema das quedas continua sendo um problema muito crônico no mundo inteiro e ele supera a incidência de doença isquêmica, infarto agudo, AVC, doença de Parkinson, Alzheimer, na maioria dos países mais desenvolvidos, exceto lá no Mediterrâneo, no Sudeste da Ásia. Então, onde esses problemas superam o problema das quedas. Então, eles chamam a atenção durante o congresso inteiro sobre essa história das quedas. E as quedas têm tudo a ver com o fato de que a gente precisa fazer diagnóstico e buscar ativamente as fraturas. Muitas quedas que não geram fratura de fêmur é muito fácil de ser reconhecido, o paciente nem levanta, né? Na maioria das vezes, exceto uma fratura cominutiva muito pequenininha, mas as fraturas, às vezes, uma queda boba, não se acredita que o paciente tenha fraturado nada, etc. Então,
a gente precisa fazer a busca ativa de fraturas. E a gente pode fazer isso pela radiografia convencional, como diz o Miguel, ou pelo Lateral Vertebral Assessment, que é um método da densitometria óssea, onde o paciente é colocado em perfil e aí a gente consegue escanear e avaliar quantitativamente se esse paciente tem ou não fratura. E aí existe esse guideline que foi publicado em 2014 e foi referenciado pela International Clinical Densitometry, mas que não esgota o assunto. Então, gente, guideline serve para nos dar uma orientada, mas eu vou dizer para vocês que, embora eles digam que a gente deveria fazer radiografia ou LVA em mulheres depois dos 70 e homens depois dos 80, se o T-score for menor que 1, ou mulheres entre 65 e 69 e homens entre 70 e 79, se o T-score for abaixo de menos 1,5, ou seja, tiver uma osteopenia, e apenas nas mulheres na pós-menopausa e homens maiores de 50 com algum fator de risco. Lembrar que fator de risco pode ser só uma baixa massa óssea, né? Então, nós em reumatologia, muitas vezes, o paciente vem com uma dorzinha e às vezes nem relata, porque está tão acostumado a fazer uma dorzinha boboca na coluna. Olha, eu fico muito tempo em pé, cozinhando, e de repente eu estou com uma dorsalgia. Às vezes passa batido no nosso consultório, porque não me parece muito grave, não nos parece muito grave, e a gente não busca a fratura, né? Então, todas essas recomendações são recomendações. É o nosso paciente, dentro dos nossos consultórios e ambulatórios, que vai indicar ou não, pela nossa avaliação clínica, se a gente deve ou não fazer uma radiografia desse paciente. E eu queria chamar a atenção, o Miguel falou de maneira muito importante, que o radiologista, ele geralmente ele não coloca o nome fratura. E é muito importante que a gente saiba entender nas entrelinhas dos laudos de ressonância ou de raio-x desses radiologistas, né? Na realidade, o que eles usam são os critérios de Genan, são velhos critérios de Genan, onde o Genan estabelece o tipo de fratura. Pode ser por acunhamento, ou seja, eu tenho uma redução da altura anterior em relação à altura posterior da vértebra. Pode ser por biconcavidade, onde eu tenho uma redução da altura medial em relação ao posterior. Ou pode ser um colapso, onde eu tenho uma redução tanto da altura anterior, média e posterior dessas vértebras. Dependendo da intensidade ou da diminuição, do quanto essa vértebra diminuiu, eu chamo essa fratura de leve, se houve uma redução de 10 a 25%, de moderada, uma redução de 25 a 40%, ou de severa, quando a redução é maior do que 40%. Isso tudo é muito importante. É muito importante porque a dor e a desabilidade ou a incapacidade física do meu paciente depende do grau dessa fratura e do tipo dessa fratura. A fratura por acunhamento, né? E eles não vão botar fratura por acunhamento, vão colocar acunhamento da T8 em 25%. Ok, então acunhamento da T8, né? Da oitava dorsal em 25% é uma fratura moderada. Essa é a tradução para a gente. Não esperem a palavra fratura para fazer diagnóstico nesses pacientes. E aí, embora se fale o tempo inteiro que fratura vertebral é em grande parte assintomática, esse estudo observacional dos Estados Unidos pega aqueles. Por isso que eu disse para vocês que é muito estudo de vida real com um N absurdamente grande, porque eles usam os bancos de dados dos Medcares, né? Então, esse foi o estudo feito pelo Neil Blink, que é muito conhecido. Joseph Lane foi o cara, foi o ortopedista que eu visitei no Hospital of Special Surgery, que me ensinou densitometria em 1900
90, sei lá, e a Felícia Cosma, ou seja, é gente muito, muito, muito graduada em osteometabolismo. O que que eles viram? Eles pegaram esse grupo de pacientes do Medicare e observaram em relação ao tipo da fratura, ou ao tempo, ou à recência da fratura, como é que era o grau de dor desses pacientes. E o que eles observaram aqui é que nas primeiras semanas, de 0 a 12 semanas pós-fratura, 44% tinha dor em VAS de 7 a 10, ou seja, era uma dor muito intensa. À medida que o tempo passava em relação à fratura, diminuía esse contingente de pessoas que tinha dor intensa. Mas se vocês olharem aqui, ó, 24 a 36 semanas, ainda 36% dos pacientes tinham VAS entre 7 a 10. Lógico que tem aquelas que na primeira semana tem o VAS pequenininho, ou não tem dor aqui, ó. Mas nesse estudo de vida real, com esse porção de pacientes, eles observaram que um percentual, quase metade desses pacientes tinham dor e dor muito intensa. E aí dependia também do grau de gravidade dessa fratura. Então, quando vocês olham um diagnóstico, não basta ver é, tem ou não tem fratura. Não, ela tem fratura de grau leve, ela tem fratura de grau moderado, ela tem fratura de grau severo. Quanto maior a severidade, maior a intensidade da dor, e por mais tempo persiste essa dor, e mais rapidamente eu acho que a gente tem que agir, porque aumenta o risco significativamente de novas fraturas, também em relação à gravidade, não só ao número de fraturas. E aí, o que eles notaram também é que a limitação desses pacientes era muito grande. Então, era uma limitação física para arrumar a casa, para andar, para levantar e sair da cama ou da cadeira, para preparar os próprios alimentos. Transformaram essas limitações, transformaram pacientes que eram independentes em pacientes totalmente dependentes, muitas vezes, de terceiros, mexendo com a vida familiar de todo mundo. Então, essa era a conclusão desse grande estudo de vida real. Uma outra coisa que foi chamado a atenção de maneira significativa, e esse é um slide antigo que foi usado lá para para começar essa história, foi que não basta densidade mineral óssea. Só T-score usado isoladamente, eu não tenho um perfil adequado do meu paciente. Eu preciso buscar outros fatores clínicos de risco de fratura, para eu poder formar um perfil adequado desse paciente e poder escolher a droga adequada, ou não, ou eu vou resolver que esse paciente é de baixo risco, eu não vou fazer remédio nenhum, né? Mas, assim, esse é um slide que chama a atenção de que, para um determinado T-score, o risco de fratura ou a probabilidade de fratura aumenta de maneira muito diferente para as várias idades. Então, aos 50 anos, eu tenho um risco de fratura menor, com um T-score de -2. Aos 60 anos, esse risco já aumenta. Aos 70, mais ainda. Aos 80, o risco de fratura com um T-score de -2 é muito maior do que aos 50. Então, quando a gente pega uma densidade mineral óssea, uma densitometria, -2 é osteopenia, sim, mas é uma osteopenia diferente para o idoso de 80 anos e é uma osteopenia diferente para uma mulher de 50 anos na pós-menopausa. Daí veio toda essa história da gente usar outros fatores, né? E uma delas é a fratura satélite, né? A primeira fratura que aconteceu, a fratura índice. O que que essa paciente quebrou? Ela quebrou coluna, ela quebrou fêmur, ela quebrou húmero, ela quebrou antebraço. Húmero nem é relatado no consultório, gente. Hoje eu atendi uma paciente que foi para ver osteoporose no consultório, ver massa óssea.
ela tinha -2,4 e só no finalzinho da consulta ela lembrou que ela tinha quebrado os dois antebraços, numa queda simples, da própria altura, como o Miguel falou. Então, o risco de fratura é aumentado a partir de qualquer fratura incidente. Só que o risco varia de acordo com o local onde eu fraturei. Então, se eu fraturei um fêmur, eu vou ter um risco muito maior do que se eu fraturei antebraço. Isso não quer dizer que se eu tiver uma fratura de antebraço, eu não aumento o risco de outras fraturas em outros locais, né? Então, vale o tempo que aconteceu a fratura, a recência da fratura. A gente sabe que nos primeiros 1 ou 2 anos, a partir do momento dessa fratura índice, a possibilidade de eu fazer uma nova fratura, daí vem aquele termo fratura, risco iminente de nova fratura, é maior nesses 2 primeiros anos, maior ainda no primeiro ano, mas ela não desaparece ao longo dos anos seguintes. No momento que eu fiz uma fratura de antebraço ou de qualquer outra região, eu vou ter sempre um risco de fratura maior do que quem nunca fez fratura nenhuma. E aí, o Frax Plus, não esse Frax que a gente usa aqui na Abraço, é um Frax adicionado de características que vai nos mostrar coisas, capacidades de checar como a gente vai conduzir esse paciente de maneira mais apropriada, né? De maneira mais certeira. Então, esse Frax Plus, que está hoje no site da Organização Mundial da Saúde, mas é pago ainda, né? Eles ajustam para várias coisas. Eles ajustam para as fraturas recentes, mas aí eles colocam aqui aonde foi a fratura, porque para cada local desse há uma multiplicação pelo risco de fratura X, e quanto tempo aconteceu a fratura. Se aconteceu no último mês, se aconteceu nos 12 a 24 meses, etc. E aí eles fazem o ajuste do Frax que a gente conhece para essa recência da fratura e para esse local onde a fratura aconteceu. Então, o Frax Plus, né, que eles falam o tempo inteiro, falaram o tempo inteiro nesse congresso, ele ajusta para isso, mas ele ajusta também para a dose oral de glicocorticoide, para a dose anual de glicocorticoide, porque não vale só, tá tomando 2,5 ou 5 miligramas por dia, mas a dose cumulativa de corticoide ao longo do ano. Ele ajusta para o Trabeco Labone Score, que a gente não tem em quase lugar nenhum aqui no Rio de Janeiro, ajusta para a duração do diabetes mellitus, ou para ter ou não diabetes mellitus, e ajusta para fragilidade e queda. Então, só chamando a atenção aqui, já que estamos no meio de endócrinos, o ajuste para diabetes mellitus, hoje, no Frax comum que a gente não tem esse ajuste. O que a gente poderia fazer para chegar mais próximo ao risco real de fratura nesses pacientes com diabetes mellitus tipo 2, que tem uma fratura, fazem risco de fratura com uma densidade mineral óssea mais alta. Ou seja, a densidade mineral óssea, a densitometria serve menos para mim nesse paciente com diabetes mellitus tipo 2. Então, uma das opções seria eu aumentar 10 anos na idade do paciente. Aquela paciente do Miguel que tem 74 anos, se ela fosse diabética, ele poderia jogar no Frax como 84. Reduzir o T-score que eu vou colocar lá no Frax em 0,5. Marcar a opção artrite reumatoide como sendo diabetes. Eu sei que o paciente não tem AR, né? Mas ele tem diabetes, eu vou marcar lá o quadradinho da artrite reumatoide. Ou usar o TBS para ajustar. Isso é uma coisa que a gente tem muito pouco aqui no Rio de Janeiro. Então, uma paciente minha que eu não fiz nenhum ajuste desses, né? E tá aqui, ó, risco, quando eu jogo na curva do NOG, né? Risco baixo para fratura de quadril, um risco mediano para fratura maior. Se eu coloco essa paciente com 10 anos a mais,
olha só para onde ela vai, ó. Ela vira uma paciente de muito alto risco. Então, essa é a paciente diabética que vai fraturar com densidade mineral óssea e que o Frax pode nos ajudar de maneira significativa a escalonar essa paciente. E aí o Miguel nos mostrou que já fizemos a estratificação do risco de fratura desses pacientes. De acordo com a estratificação do risco de fratura desses pacientes, eu vou escolher a minha medicação inicial e a minha sequencial. Gente, osteoporose é doença crônica. Eu vou tratar pelo resto da vida. Eu vou dar remédio o resto da vida? Não necessariamente, mas eu vou fazer uma sequência terapêutica, né? E aí, essa aula do Michael McClung, que eu acho que a maioria de vocês conhece, foi, para mim, foi a melhor aula do Congresso e eu quis trazer um pouco para vocês. Ele falou um pouco do caminho dessa massa óssea, desde o nascimento, passando pela puberdade, períodos de transição rápida, né, de ganho grande de massa óssea nessa época, chegando a um platô, depois passando para a transição menopausal, onde a gente já perde em torno de 10 a 12%, e ele chama muito atenção para essa transição menopausal com um T-score de uma diminuição de um T-score, gente. Quando eu tenho um T-score abaixo, eu já tenho 10 a 12% de perda. Cada desvio padrão tem em torno de 10 a 12% a menos de massa óssea do que minha curva de jovens. Então, ele passa lá desde da saúde esquelética fetal, dizendo que o desenvolvimento do esqueleto fetal requer que a mãe providencie minerais suficientes na gestação, né? E que mães com alguma doença ou estilo de vida inadequado podem impactar o desenvolvimento esquelético do feto. Faz uma brincadeira que todos nós deveríamos escolher nossas mães muito cuidadosamente, né? E aí uma senhora que estava do meu lado até brincou, falou: Ah, isso existe, os bebês escolhem as mães. Ou seja, tem gente que acredita nisso, era só brincadeira, mas sem dúvida faz diferença para o bebezinho como ele vai nascer. O status da vitamina D materna faz diferença até mesmo no pico de massa óssea dessas crianças. É maior em crianças de 4 anos cujas mães receberam vitamina D no pré-natal, coisas muitas vezes esquecidas, e a recomendação é que elas façam em torno de 1.000 a 1.300 miligramas de cálcio dia e de vitamina D de 600 UI dia. Lembrou também de várias coisas da puberdade, mas eu quis trazer essas duas coisas aqui que ele falou, que foi a deficiência relativa de energia associada à deficiência de estrogênio e baixa massa óssea, que é observada em até 80% dos atletas universitários e dançarinos de elite. São as meninas que entram em amenorreia, né? E atrasam a maturação dessas crianças, e isso seriam hábitos prejudiciais por um pico de massa óssea adequado. Mas mais importante foi essa época da perimenopausa, onde ele diz que a transição menopausal está associada não só à perda rápida de massa óssea, isso a gente já sabia, mas também com a alteração da microestrutura. Isso é uma coisa que, te juro, eu não prestava atenção. Quando eu falo de alteração da microestrutura, eu falo de paciente que usa glicorticoide, eu falo de paciente com hiperparo, falo de paciente muito idoso, mas te juro que eu não pensava nessa alteração da microestrutura na mulher na perimenopausa. E ele diz que mais de um terço de perda óssea que acontece ao redor da menopausa ocorre durante essa transição. E as mulheres que já iniciam a menopausa com um T-score abaixo de -1, elas estão em grande risco de desenvolver osteoporose. Todas vão apresentar perdas de massa óssea, mas as mulheres magras mais do que as mulheres mais fortes, pacientes que sofreram menopausa cirúrgica mais do que aquelas que fizeram menopausa natural, e que a DEX estaria indicada em mulheres mais jovens com fatores de risco para que possam ser identificadas e
evitar a osteoporose futura, né? Obviamente, a gente precisa identificar, prevenir essa perda óssea, e isso requer um tratamento de longo prazo. E aí, o que fazer? Estrógenos em baixas doses de bisfosfonatos preservam essa perda óssea e preservam a estrutura óssea desses pacientes. DMO e proteção de fraturas são rapidamente perdidos após a descontinuação de estrógenos. Então, ele lembra que a gente deve usar bisfosfonato por curto período após a interrupção da terapia hormonal, para a gente manter os benefícios ósseos. A Sociedade Americana de Menopausa sugere que estrógenos e bisfosfonatos em baixas doses podem ser considerados para prevenir perda de massa óssea em mulheres jovens na pós-menopausa, com T-score abaixo de -1 e fatores outros de risco para fratura, como história familiar, e que ainda não preenche os critérios para tratamento de osteoporose. Eles têm bisfosfonatos em baixas doses, coisa que nós não temos. Então, ele traça aqui um circuito, uma sequência de tratamento que vai desde o indivíduo lá bem jovem, que tem baixa densidade mineral óssea, até o indivíduo mais idoso, que deve usar medicação mais potente, né? E fazer um tratamento treat to target. Então, quem vai dizer para a gente se a gente vai continuar o denosumab? Não, não é necessariamente, sabe, a gente precisa de um alvo. Qual é o alvo? O alvo pode ser a DMO, e aí eles sugerem uma DMO abaixo de -2, em torno de -1,7, sempre com uma gordurinha sobrando, porque a gente vai falar um pouquinho de suspensão de denosumab, ou um outro alvo qualquer, mas que a gente teria que usar um alvo para estabelecer quem é o paciente que pode interromper e depois fazer bisfosfonato sequencialmente, né? E ele sugere, então, que nenhum paciente deveria receber bisfosfonato por mais de 5 anos, porque não existem dados mostrando benefício após esse período, ele entra no platô, tanto na redução de risco de fratura quanto no ganho de massa óssea. Não tem tempo definido para o tratamento com denosumab, mas a gente precisa usar o treat to target, a gente precisa ter um alvo para esse paciente. Descontinuação de osteoanabólicos, denosumab e reloxifeno, a gente precisa seguir com outra medicação, é sequencial. Transição de teriparatida para denosumab não é recomendada, porque a gente faz perda de massa óssea e aumento do CTX. A proteção contra, isso eu gostei muito de saber, porque isso é uma coisa que a gente vê na prática. Proteção contra fraturas, conseguido com o uso de anabólico, persiste por pelo menos 2 anos após a transição para uma droga antirreabsortiva, tá? E a resposta à densidade mineral óssea é maior quando o anabólico é usado como droga de primeira linha nos pacientes de muito alto risco. Um segundo curso de osteoanabólico pode ser considerado. Então, se eu fiz 1 ano de romosozumab ou 2 anos de teriparatida, eu posso repetir lá na frente, caso o meu paciente precise usar novamente. Então, a opinião pessoal dele é que para pacientes em risco moderado, eu usaria bisfosfonato por 3 a 5 anos. Depois de um holiday, eu manteria uma terapia intermitente com bisfosfonato, vigiando com biomarcadores e densitometria. Começou a perder, aumentou o biomarcador, volta um pouquinho o bisfosfonato. Para pacientes em alto risco, denosumab por 10 anos, ou um anabólico por 1 a 2 anos, seguido por bisfosfonato, e depois um holiday seguido por bisfosfonato intermitente. Para os de muito alto risco, um curso ou múltiplos cursos de anabólico seguido por deno, e depois transicionar para bisfosfonatos por 2 a 3 anos, e posteriormente eu poderia ir para bisfosfonato intermitente. Então, essa é, para mim, a melhor aula que eu tive, porque ele sequencia o paciente ao longo da vida e mostra que a osteoporose é doença crônica e a gente vai seguir esse paciente o resto do tempo dele. Aí eu trouxe algumas coisas pensadas para vocês. Uma das coisas é que o paciente no consultório, ele acaba dizendo para a gente
que quando ele toma denosumab, ele se sente mais fortinho, né? E isso não tinha nenhuma comprovação. E aí esse estudo foi bem legal, com 150 participantes, que eles pegaram pacientes que só tomavam vitamina D, paciente que tomava bisfosfonato e paciente que tomava denosumab. E o que que eles observaram? Que tanto a força de preensão palmar quanto a força de levantar de uma cadeira ou o tempo de levantar dessa cadeira era melhor quando o paciente usava denosumab do que vitamina D e bisfosfonato, né? Além disso, a incidência de quedas nesses estudos randomizados do denosumab, são estudos posteriores, pós-hoc, mostraram que os pacientes com uso de denosumab, eles fazem menos queda do que os pacientes com placebo, por exemplo, né? Ainda é um estudo onde essa curva Z não ultrapassou o monitoramento, o efeito de monitoramento benéfico. Então, isso precisa ainda ser melhor estudado, mas já aponta para algum caminho, né? E para prevenção do diabetes, né? Então, eles mostram que pacientes que tomavam bisfosfonatos e pacientes que tomam denosumab, novamente, estudo de vida real com 4.300 pacientes que usavam denosumab, 21 pacientes usuários de bisfosfonato, seguidos por mais de 2 anos, eles observaram um efeito protetor do denosumab maior do que com bisfosfonato na prevenção do diabetes. Então, é um ponto de interrogação realmente, não só esse estudo, mas esse aqui também, mostrando que os pacientes que tomam denosumab e não bisfosfonato teriam alguma prevenção do risco de diabetes. Por último, esses pacientes aqui também do Medicare, novamente, um número absurdo de pacientes, né? 120, está em algum canto aqui, mas 125 mil pacientes que usavam alendronato, outros bisfosfonatos, ibandronato, risidronato e ácido zoledrônico. Quando eles transicionaram para denosumab, eles tiveram menor risco de fratura do que quando eles estavam em tratamento com os bisfosfonatos. Então, a transição para o bisfosfonato que o Miguel fez lá com a paciente dele, sem dúvida, foi interessante. Então, isso corrobora aquele estudo STAND, que foi um estudo assim, de pacientes de estudo clínico para pacientes de vida real do Medicare lá dos Estados Unidos. Então, ao longo do máximo de 5 anos de acompanhamento, foram observadas reduções robustas no risco de fratura de quadril, não só na massa óssea, houve aumento e tal, mas também na redução do risco de fratura e das fraturas maiores para os pacientes que foram transicionados para denosumab, tá? E foi observado que essa redução no risco de fratura era maior quanto maior a duração de exposição ao denosumab. Novamente, esse é um outro estudo contra o ácido zoledrônico, também com 125 mil pacientes que eram naíves de tratamento, usaram bisfosfonato, usaram ácido zoledrônico e denosumab, e houve maior redução de fratura com denosumab do que com ácido zoledrônico, né? Grande problema, gente. Como é que eu vou interromper, né? Então, assim, muita gente realmente está com medo de fazer prolia, porque depois tem efeito rebote. Efeito rebote acontece no primeiro e no segundo ano, pela formação dos osteomorfos, que são osteoclastos que ficaram adormecidos e que ficaram multinucleados e voltam a agir rapidamente. Geralmente acontece no primeiro ano, principalmente, e no segundo ano, menos um pouco, já começa a diminuir. A partir do segundo ano, praticamente não se vê isso, e apenas em 10% dos pacientes. Quem são esses pacientes? Muito difícil da gente dizer. O que a gente sabe é que quando a gente para prolia, tem que haver um consentimento, um cometimento do paciente em fazer uma outra droga. Eu preciso transicionar o denosumab para ácido zoledrônico,
ou para alendronato de sódio, para algum bisfosfonato, para manter os ganhos que eu fiz com o denosumab. Esse estudo, o Zolarmab, ele aplicou ácido zoledrônico 6 meses depois da última dose do Prolia, um outro grupo 9 meses depois, e um outro grupo foi um grupo observacional. O que que eles observaram é que, em relação à densidade mineral óssea da coluna lombar, todo mundo perdeu. Ninguém manteve massa óssea. Nem o grupo que fez logo em seguida da dose que venceu do Prolia, nem 9 meses, nem qualquer outro. Também aconteceu a mesma coisa no quadril. Todos perderam um pouco. E o que que eles observaram? Que mais perdia quem tinha o CTX muito elevado no baseline. Então, pacientes que começavam o tratamento com CTX mais elevados eram pacientes que tinham, faziam maior tempo de terapia com denosumab, e eram esses pacientes que acabavam fazendo maior perda de massa óssea quando interrompia. Então, novamente, gente, biomarcador vai nos ajudar sim, e tempo de prolia também. Então, se eu cheguei no target, né? Se eu cheguei num alvo bom de T-score, pode ter sido com 2 anos, pode ter sido com 3, pode ter sido com 4. Eu não preciso seguir os 10 anos, se eu não precisar. Eu posso seguir 10 anos? Posso seguir 10 anos. Mas se eu cheguei no alvo e que tem uma gordurinha para queimar, né? Não no alvo ali estrito. Ah, eu estou lá com -2,3, eu vou parar o denosumab. Não, olha só, faz mais um pouquinho, ganha mais massa óssea, porque o ganho é progressivo, e depois eu vou tentar tirar. Eu posso tentar usando o ácido zoledrônico, e aí eu tenho um outro problema com o ácido zoledrônico, porque muitos pacientes não querem fazer por causa do efeito flu-like. São pacientes que fizeram uma dose de ácido zoledrônico em um determinado momento, fizeram muita mialgia, muita artralgia, fizeram veíte, etc. E aí, esse é outro trabalho que eu achei fantástico para trazer para vocês, e eu já estou colocando em prática, que é o uso da dexametasona previamente ao uso, 90 minutos antes da infusão do ácido zoledrônico, 4 miligramas oral, e no primeiro, segundo e terceiro dia. E depois parou. Com isso, eu diminuo a liberação de interleucinas, que é o que faz a dor do ácido zoledrônico. Esse é um outro estudo mostrando também como fazer com os pacientes do ácido zoledrônico. Todos eles aumentam a incidência, alguns aumentam a incidência nesse período aqui, né? E depois, olha, a incidência de fraturas cai de maneira significativa, né? E assim, quem é que perde mais? Geralmente, quem usou mais tempo de denosumab. Então, novamente, vale o target. Se eu tiver usado denosumab 4 anos e eu cheguei no target, ok, eu posso parar e tentar fazer o zoledronato. Se eu quiser voltar depois para o denosumab, gente, eu posso voltar. Eu posso fazer uma sequência de tratamento com esses pacientes. Uma outra forma de parar o denosumab naqueles pacientes que não podem bisphosphonato, quem são esses? Pacientes com insuficiência renal, por exemplo, né? Pacientes que têm um clearance de creatinina menor que 35, eu não vou usar nem o alendronato e nem o ácido zoledrônico. E aí, teve esse estudo muito pequenininho, mas que eu acho que ele vai ter continuidade, onde eles fizeram o seguinte, eles pegaram pacientes que estavam tomando há 42 meses denosumab, que já tinha um ganho em torno de 7% na coluna, 4% no fêmur. Aí fizeram a metade da dose na tentativa de parada, chegaram lá no target que eles queriam, fizeram metade da dose do denosumab, 30 miligramas, depois de 6 meses fizeram 15. E aí eles avaliaram com densitometria, com CTX, o que aconteceu com esses pacientes. O que se observou foi o seguinte: a nível da coluna lombar, perdeu. Perdeu na coluna lombar, perdeu no quadril, mas não perdeu tanto.
eles perderam em torno de 3,5 de densidade mineral óssea aqui e conservaram em torno de 39% do ganho inicial feito. E no colo, eles perderam tudo, mas também perderam tudo em relação ao basal, não ficaram na negativa. Isso quer dizer que é uma maneira da gente parar. A gente pode ir diminuindo gradualmente o denosumab até parar nesses pacientes. Ah, nós vamos conservar todo o ganho inicial? Não, a gente não vai conservar todo o ganho inicial. Portanto, ganha mais um pouco para poder chegar, ter uma folga para alguma perda. Isso é o que nós temos hoje. Então, gente, eu vou parar aqui de novo. Eu vou passar para o Miguel terminar lá a aula dele e depois eu estou super à disposição para a gente discutir mais, tá? Obrigada. Obrigado, Laura. Vou, excelente, como sempre. Vou ver se vocês vêm de novo. E aí vamos finalizar aqui para a gente poder terminar a nossa apresentação, dando sequência a isso tudo que a. Opa, era para ter passado, não passou. Deixa eu tentar descompartilhar sempre alguma coisa. Espera aí que agora vai na outra tela. Ver se vai. Acho que tá. Deixa eu só baixar para cá para a gente poder chegar, porque a outra tela estava travada. E aí aqui. Só para a gente consolidar as informações e finalizar aqui, como a gente colocou que há algumas definições de muito alto risco disponíveis, a gente tem uma definição colocada ou estabelecida também pelas sociedades brasileiras, as BEM e Abraço se juntaram para fazer uma definição de muito alto risco. Eu acho que é interessante a gente utilizar aqui, porque é uma definição até que vem referenciando as definições das outras sociedades. E aí, se a paciente preenche qualquer uma dessas situações, é uma paciente que, pelas bem e pelo abraço, é definida como muito alto risco. Lembrando que a nossa paciente, ela tinha osteoporose estométrica e tinha tido uma fratura recente de quadril. Ou seja, essa paciente também, pela nossa definição das bem abraço, é uma paciente que seria definida como muito alto risco. E aí, a opção, também como foi colocado, seria preferencialmente iniciar com o tratamento anabólico e depois passar para um tratamento antirreabsortivo numa conduta atualizada para os nossos dias de hoje. E esse final alternativo, para a gente poder fechar, é que essa paciente hoje poderia ser reestratificada como muito alto risco e optado por um tratamento anabólico, aqui opção pelo romosozumab, 210 miligramas mensal por 12 meses, pela questão de comodidade posológica, ter um efeito não só anabólico, mas também antirreabsortivo. E a nossa ideia de usar o anabólico para esses pacientes de muito alto risco é exatamente ganhar massa óssea mais rapidamente e reduzir mais rapidamente o risco de fratura dessa nossa paciente. Então, era essa a ideia para a gente fechar, que hoje essa paciente, chegando para a gente com uma perda de massa óssea em vigência de alendronato e com uma fratura, essa paciente se reestratifica com muito alto risco e, idealmente, merece uma terapia anabólica depois seguida de uma terapia antirreabsortiva. Era isso que eu queria fechar, deixar qualquer contato, dúvidas aqui, material utilizado. Muitíssimo obrigado. Mônica, devolvo a palavra para você. Obrigado, gente, pela atenção. Foi maravilhoso. Quero primeiro transmitir os parabéns, tem vários, mas temos algumas perguntas. Deixa eu voltar aqui. Como conduzir, então, a osteopenia de uma mulher de 60 anos, menopausa 9, com vitamina D, cálcio e estilo de vida otimizado? Então, essa paciente hoje ia ficar pendente o Frax dela, né? E a gente não ia conseguir fazer, mas acho fundamental a gente, como a Laura colocou e aprofundou, a gente fazer uma avaliação clara em relação à fratura vertebral, né? Ter certeza que ela não tem fratura clínica e que também não tem fratura vertebral, com uma pesquisa ativa. E até ela colocou muito bem, a gente usa recomendações para guiar a nossa prática, mas talvez uma paciente mais jovem, uma paciente usuária de corticoide, talvez a gente consiga, deva fazer imagem
de coluna mais cedo. Até alguns colocam a questão de tentar associar o momento da densitometria com a imagem de coluna, seja no VFA ou repetindo a radiografia, mais frequentemente. Da tamanha importância da gente identificar uma fratura vertebral que possa ter passado despercebida antes de começar, ao longo do tratamento, quando a gente faz alguma transição. Então, acho que era nessa paciente seria calcular o Frax e ter certeza de que não tem fratura clínica ou morfométrica. Uma outra coisa que é importante, só para complementar, é a gente saber de que osteopenia a gente está falando, né? Quando eu tenho uma osteopenia, sei lá, menos 1,2, se eu não estou nessa fase de perimenopausa, dessa transição, onde o Mike Lang coloca bem claramente que a perda é muito rápida, né? E que aí a gente deveria, de alguma maneira, intervir nessa paciente com terapia hormonal ou bisfosfonato, é, ou então eu estou numa osteopenia de menos 2,4. Porque, na realidade, gente, esse critério da Organização Mundial da Saúde foi baseado no fato de que a gente precisava criar um limiar, precisava criar um limiar de corte. Mas risco de fratura é risco dependente do número de T-scores. Então, não é que o paciente com menos 2,5 tem um risco de fratura muito maior que menos 2,4. Então, depende desse paciente. Menos 2,4 é igual a menos 2,5 em termos de risco de fratura. Então, esse paciente já vai me chamar mais atenção para eu intervir farmacologicamente do que um paciente que tem uma perdinha, um T-score mais baixinho, né? Temos mais algumas perguntas, não é uma só, não. A qualidade de bisfosfonato não pode ser a causa da falha? Tantas marcas? Sim, a gente tem essa questão, acho que principalmente até com bisfosfonatos manipulados, né, onde a gente sabe a dificuldade em relação a fazer a manipulação daquela quantidade de bisfosfonato dentro de uma cápsula ou comprimido. Então, principalmente na manipulação, preocupa muito em relação à eficácia. As outras medicações, a gente tem as medicações de referência e tem os similares, mas realmente a gente deveria ser tudo parecido, mas a gente sabe na prática, não só com bisfosfonato, mas com outras medicações, que há algumas diferenças é, em relação à prática clínica. Mas a minha preocupação muito maior é sempre em relação ao uso do manipulado, a gente não recomenda. Espera, aqui tem várias. Qualidade bisfosfonato de uso intermitente, para vocês explicarem o que eu uso, que seria o uso intermitente. Na realidade, quando o McClung coloca assim, e eu escutei isso com os outros também lá, é que assim, você chegou no seu alvo, ganhou a massa óssea necessária, o paciente não está fraturando, eu posso fazer umas férias para esse paciente. As férias serão vigiadas. Se esse paciente começar a perder massa óssea ou aumentar os biomarcadores de maneira significativa, eu começaria o bisfosfonato de novo. E aí eu usaria 1 ou 2 anos e pararia de novo. Faço o holiday de novo, para não deixar ele cair muito abaixo do meu alvo que eu quero manter ele. Entendeu? 1, 2 anos de bisfosfonatos, para, dá férias e volta. Prestando atenção que alguns bisfosfonatos permitem férias mais longas e outros férias mais curtas. Nem todos os antirreabsortivos são iguais, né? Então, a adesão, a capacidade de fixação, por exemplo, do risidronato ao osso é menor do que do alendronato e do ácido zoledrônico. Então, provavelmente, o meu tempo de férias do risidronato é menor do que o meu tempo de férias do alendronato e do ácido zoledrônico. Não vale para todo mundo igual, né? Eu vou ter que acompanhar esse paciente. E qual seria o melhor exame após o período de uso de denosumab, DMO ou CTX? Depois de quanto tempo de uso seria indicado? E aí, Miguel? Cara, eu posso falar como assim, como eu costumo fazer, né? Que eu acho que tem algumas recomendações divergentes, a gente tem algumas dúvidas ainda, então qual é a melhor estratégia? O que que eu faço? Eu faço quando o paciente fez o denosumab, quando ele iria fazer de novo, a gente faz uma dose de ácido hialurônico de 5 miligramas. Aí, em 6 meses dessa dose, eu doso o CTX.
Caso esse CTX esteja acima da metade da metade inferior do valor de normalidade para pré-menopausa, vamos colocar o valor de normalidade da pré-menopausa é 0,57, 0,58. Ele está ali acima de 0,28, 0,29, eu faço novamente outra dose do ácido hialurônico, e aí depois a gente vai refazer o ácido hialurônico numa mais 6 meses para frente. Então ele vai tomar o ácido hialurônico sempre 6 meses da última dose de denosumab e um ano depois da primeira infusão do ácido hialurônico. E pode, dependendo do CTX, no meio do caminho, tomar uma outra dose de ácido hialurônico. E essa densitometria a gente geralmente repete um ano após o início do ácido hialurônico para a gente poder acompanhar. Mas a gente usa as duas coisas. O CTX tem o seu momento e a densidade mineral óssea também tem o seu momento. Isso é uma das maneiras de fazer. Dependendo do tempo de denosumab, alguns recomendam, fez menos de 3 anos, você poderia talvez transitar para o alendronato por 1 a 2 anos em vez de fazer o ácido hialurônico. Mas para os pacientes que estão usando o denosumab por mais de 3 anos, a preferência no momento é o uso do ácido hialurônico em esquemas variados. Já vi esquemas de estudo até de 3 em 3 meses, paciente fazendo 5, 6 aplicações de ácido hialurônico, mas até o momento a gente não tem uma superioridade clara de uma intervenção ou outra. Então, a Felícia Cosma colocou na aula dela lá um negócio até que eu fazia assim, Miguel, igual você, sempre fiz assim. Mas ela colocou alguns limiares diferentes. Então, ela colocou: você faz o ácido zoledrônico nos 6 meses que venceria o Prolia, ok. Você mede CTX e densidade mineral óssea 6 meses depois. Se você tiver uma perda de 5% de massa óssea, ou se você tiver um CTX acima de 1,012, se não me engano, eu não lembro exatamente esse valor, mas era um valor alto, não era um valor pequeno. Era 1,0 alguma coisa. Ou se o paciente fraturou no caminho, você repete o ácido zoledrônico. E assim segue repetindo a cada 6 meses, vendo até 2 anos esse paciente com mais frequência. Então, assim, tem essa perda de 5% que eu não sabia, te falar, não usava isso. E tem esse CTX que eu achei até alto, sabe? Porque quando a gente para denosumab, o CTX está lá embaixo, né? 0,080, 0,70, sei lá. E passou de um, ela acha que tem que passar de um para repetir o ácido zoledrônico. Daí eu fiquei um pouco mais calma, para te falar a verdade, assim, em repetir o ácido zoledrônico com não tanta frequência, ficar meio que observando, sabe? Eu acho que a ideia principal aqui é que a gente ainda não tem uma unanimidade em relação à Não tem estratégia, né? unanimidade. Mas quando a gente para, acho que o ponto principal, quando a gente pensa em parar, né, Laura, como você colocou, é onde eu quero chegar para parar. Não adianta você mostrou claramente, vai ter perda de massa óssea. Qualquer estratégia que você fizer, você vai perder um pouco de massa óssea. Então, se eu paro muito perto de onde eu quero estar, pode ser que eu volte ao que eu não É, queria, ao né? basal, Ao exatamente. basal. Então, assim, eu quero deixar esse paciente fora da faixa de osteoporose, eu não posso parar no menos 2,4, menos 2,3. Eu tenho que Não. parar ali, melhor que menos 2. Porque se ele perder um pouco, eu continuo fora da faixa de osteoporose. Eu acho que a ideia é não deixar de usar, porque é uma medicação muito boa. Mas quando eu vou, o meu objetivo de tratamento é diferente do que quando eu estou usando um bisfosfonato, que tem até inclusive um efeito residual quando você para, né? É isso aí. Paciente com. Tem várias perguntas. Paciente com osteoporose no rádio 33, sem possibilidade de análise de coluna quadril. O que devo tratar? Trata. Vocês viram ali naquela coisa da recência da fratura que o Frax está usando, ou os fatores de correção, o antebraço está lá, né? Então, fratura, osteoporose no rádio, existe uma correlação entre massa óssea baixa no rádio com fraturas em outras regiões. Então, assim, você não tem as outras regiões para te validar, eu trato. Você trata, Miguel? Isso eu para discordar de você, você que mencionou Oxe, densitometria. Não, mas
Mas eu concordo, assim, eu acho que é isso. O rádio, quando está indicado, quando você tem realmente uma necessidade de fazer o rádio, ele tem que ser usado para indicar tratamento, né? O que a gente, infelizmente, às vezes vê é o paciente que tem a possibilidade de usar coluna e fêmur, e vem um rádio que não tinha indicação e veio só o rádio diferente, né? Aí, nessa situação, seria interessante você avaliar o paciente em relação a fatores de risco, em relação a fraques, em relação à presença de fraturas, imagem, para definir melhor o tratamento. Mas se o rádio está indicado e tem, ou se o rádio é o único sítio possível, não pode deixar de tratar, concordo plenamente. Devo valorizar fraturas, fraturas de artérios com pequenas pancadas? E a fratura de alto impacto deve ser considerada? É, Então, essas fraturas de metatarso, não de dedo, eu acho que não, mas fraturas de metatarso, elas estão associadas a uma alteração, às vezes, de qualidade do osso, né? A gente vê fraturas de metatarso, por exemplo, na hipofosfatasia, né? Você vê fraturas de metatarso, às vezes, no paciente que usa glicorticoide. Então, assim, eu acho que precisa ser valorizado, sim. Eu acho que tem que prestar atenção e procurar fratura em outro lugar, sabe? Porque geralmente esses pacientes já começaram a fazer microfratura vertebral. a gente não, a gente, como dizer assim, liga a luz vermelha, né? A gente teve uma fratura na mão, no pé, uma fratura de estresse, às vezes, você não vai tratar só baseado naquilo, mas te liga, assim, a ideia de que você tem que investigar aquele paciente. Avaliar a densitometria, avaliar a imagem de coluna, e aí você definir, avaliar o Frax para aquilo ali ver se junto com os outros fatores te indica necessário tratamento farmacológico. Bom, vou ter uma pergunta. Como é que você se defende dos dentistas? Ixi. É uma Acho que ele, pergunta, porque a é gente, constante. Gente, aqui no consultório é constante. Eu acho que a recebo. gente, Não deve o ser que, eu, deve ser todo mundo. Então, hã? assim, o que a gente tenta se defender para não ficar um bate-boca é com evidência científica, né? E aí a evidência científica diminui aquele embate minha opinião contra a opinião dele. Então, o que que eu faço? Oriento, explico ao paciente tudo. Se tem algum tipo de discordância de conduta, tentar fazer uma conversa aberta com o dentista. Funciona muitas vezes. Não sou, positivamente tem me surpreendido. E a outra questão, se houver uma divergência, aí também mandar literatura, a gente tem um posicionamento da SBEM com o Abraço, né, e com a SOBEP, que é uma sociedade de dentista, então assim, é um posicionamento de dentista com médico, mandar para avaliação do paciente, mandar para avaliação do dentista, ela é de acesso aberto, está publicado nos archives, e aí a gente entrar. E se eu chegar numa intransigência em um certo momento, explicar ao paciente para que ele faça a sua escolha, né? Mas tentar sempre, para o paciente não ficar no meio de uma briga, você chegar num acordo com o dentista a maneira de fazer o seu tratamento e o tratamento dele, né? Eu Vocês acho que poderiam. desculpa. Fala. Não, desculpa a A, pessoa. eu acho que a conversa com o dentista sempre tem que existir, não tem jeito. Né? Até porque eles têm noção totalmente incorreta de que, por exemplo, implante que não pega tem a ver com bisfosfonato ou denosumab, né? E não tem absolutamente nada a ver. Eu acho necrose de mandíbula tem numa incidência pequena, mas implante que não pega, não, né? Implante que ficou bambo lá e caiu, pode ser até por osteoporose, mas não porque está tomando o antirreabsortivo. Então, essa conversa tem que existir. Uma outra coisa é que eu dou uma alternativa para eles ficarem mais confortáveis. Então, por exemplo, quando meu paciente está tomando denosumab e tem uma programação de implante dentário, eu falo, olha, então tá bom. Então vamos fazer assim. Eu não posso suspender o denosumab, explico para ele por quê. Rararararará. Então, e aí eles não querem nem pensar em fazer bisfosfonato, porque eles acham que é pior ainda. Então tá. Então vamos no meio a meio. Aí eu peço para fazer o implante no quinto mês pós última dose do denosumab e eu atraso um mês a próxima dose do meu denosumab. Na maioria das vezes, isso não provoca nenhuma alteração para o meu paciente em termos de massa óssea, porque é um atraso pequeno, né, de um mês. E para o dentista é um conforto saber que
ele está agindo de acordo com alguma coisa que eu pedi para fazer, sabe? E outra é orientar o tratamento antibiótico. Eles têm mania de colocar doses cavalares de antibiótico no dia anterior ao procedimento e nenhum nos dias seguintes. Então, assim, eu não vejo sentido nisso. Eu gosto de começar 24 horas antes e manter durante 5 dias depois, porque é exatamente a infecção que leva à possibilidade de osteonecrose. Vocês poderiam colocar no grupo os artigos até para as pessoas, para o grupo se defender, quer dizer, ter esses Replicar, né? artigos à mão, que eu acho que vai ficar mais fácil, porque Sim, sim, com certeza. é o embate diário, né? O paciente chega É, aqui, ou se não chega pior ainda, né? Eu parei porque o dentista mandou. é, Né? dá até um É arrepio, que, né? Mas eu hã? parei. Eu parei, o Denosmar, que o dentista mandou esse. Eita, Jesus, vamos lá. Mas é É. isso, né? É aquele embate, mas eu acho que é atentar ao acordo porque para o paciente não ser o prejudicado no meio da história, né? É Há verdade. prazo para voltarmos a ter disponível Frax? Então, Laura, eu não sei se você Dizem que tá. é junho, não é? Dizem que é Dizem que é final de junho, junho. é. Disseram que o Benhur, né, que está à frente dessa atualização dos dados do Frax, foi até lá para fora para tentar adiantar os negócios, mas são inclusões de dados populacionais e que gera Cálculos matemáticos, cálculos matemáticos logaritmos, etc. distintos. Tá É, mais tempo do que a gente esperaria, mas disseram que isso retornaria em junho, se Deus quiser, tem tanto Frax pendente para fazer que tomara que volte logo. é. Ah, gente, uma coisa, o Frax, que é feito pelo equipamento da densitometria, não pode ser usado para a gente, tá? Porque ele não está ajustado para os nossos fatores epidemiológicos. Então, tem serviço aí que às vezes faz densitometria e libera um Frax, não usem, esse não pode. Tá, obrigada pela advertência. Estão perguntando se as sessões são gravadas. Sim, as sessões cuja permissão eu tenho são gravadas, mas não são todas. Quando tem um paciente, dependendo do paciente, a fotografia do paciente não é permitido, por questões legais. Então, no resto está sendo gravada. Inclusive, eu postei de- os links de 2022. No futuro vou postar esse aqui vai ser postado, vou postar as outras de vez em quando, para não serem demais de uma vez. Gente, tem palavras para agradecer, vocês tiveram uma audiência altíssima, foi assim maravilhoso. Eu já sei que. E nem vou perguntar se posso contar com vocês de novo, porque eu vou contar com vocês. Eu vou passar meu Sempre. chapéu de novo, né? Sempre. É isso Então tá, é um Nada. prazer estar aqui. Prazer sempre, Mônica. Eu Parabéns aí. agradeço, parabéns a vocês. Ó, obrigada aos palestrantes, doutora Mônica, pela grande contribuição. É o que a gente tenta, né, manter o nível da medicina, é o que a gente está querendo, a dificuldade que a gente tem hoje em dia, como vocês estavam falando, com a manipulação, que é um problema. E teve uma pergunta, aliás, que eu pulei: quando investigar osteoporose, osteopenia em adolescente? Desculpa que eu não vi. Então, o que determina a gente a pensar fora da faixa tradicional é a presença do evento, da fratura, né? A gente investigar por que aquele paciente teve o evento clínico, é até o que determina também a gente a tratar. Então, a fratura é o que vai indicar a gente a pensar por que que aconteceu, investigar, e dependendo da situação, o que a gente encontrar, a gente avaliar tratamentos medicamentosos associados. Mas acho que o evento é o que determina muito para a gente. E lembrar que a gente não chama de osteopenia e osteoporose na criança e no adolescente. Vale para criança e adolescente o Z-score e não o T-score. Então, se ele tiver abaixo de -2, ele está abaixo do esperado para a idade dele. Se ele tiver acima de -2, ele está dentro do esperado. E aí, a gente não pode fazer diagnóstico de osteoporose em criança baseado apenas na massa óssea. Precisa, como o Miguel falou,
do evento da fratura. Eu posso diagnosticar uma baixa massa óssea, mas eu não faço o diagnóstico de osteoporose, mesmo que ele tenha quebrado mesmo por baixo impacto. Eu tenho assim uma curiosidade. As pessoas, quer dizer, que são longilíneas, sempre foram magras. Não tem uma densitometria diferente, as pessoas que têm um osso mais consistente, quer dizer, você tem, nós temos pessoas que são, sempre foram magrinhas, sempre foram pequenas, né? E tem aquelas que são grandes, né? Quer dizer, que tem uma massa óssea maior. Como é que vocês fazem a diferença em termos de diagnóstico, da densitometria lá? Tem- Assim, você está falando de criança e adolescente ou está falando de adulto? Estou falando de adulto, né? Quer dizer, De adulto, não, o peso não interfere, nem o peso nem a altura. Só vai interferir se eu for fazer o cálculo de composição corporal. Em relação à densidade mineral óssea, está desligado o meu ajuste para peso e altura desses pacientes. Eu sempre comparo uma curva de jovens de 20 a 29 anos saudáveis, brancas. Então, eu comparo indivíduos brancos, indivíduos negros, a essa curva de jovens brancos e pronto, sem ajuste para altura e peso. Não vai fazer diferença. Obviamente, como a gente viu lá na palestra do Michael McClung, mulheres mais magrinhas, quando chega na perimenopausa, elas perdem mais rápido do que as mulheres mais gordinhas. Única vantagem de ser gordinha. É exatamente isso. Avaliar, os critérios são os mesmos e o baixo peso seria um fator de risco para perda óssea, mas não muda a maneira de classificar. bom, gente, acho que nós chegamos ao fim. Eu agradeço imensamente. Vocês foram muito parabenizados Que no bom. chat. Eu Obrigado. acho que merece, e eu agradeço imensamente. Foi uma reunião. A nossa próxima vai ser dia 3 de julho, de neuroendócrino, com o nosso grupo, com a Mônica, com o Luiz Eduardo e com o Leandro. E espero todos daqui a um mês para estarmos juntos de novo. E vocês do osso também podem, estão super convidados. Obrigado, obrigado. Tínhamos convidados, pode deixar. Tá? Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada Obrigado por mais uma vez. ficar aqui conosco até essa Edilon, hora. obrigado. E obrigado ao Samaritano, né? Isso nos dá uma possibilidade de estarmos juntos e Isso aí, fazer ciência, né? Estudar ciência, né? isso aí. Obrigado, Bom, boa noite a todos aí. Agradeço boa mais uma noite vez, a Mônica. todos. Obrigado, Laura. Beijo. Boa noite, beijo a todo Laura, mundo. obrigada. Miguel, obrigado. Obrigada, Mônica. Tchau, Miguel. Obrigado, beijo. Beijo.